Lá em Apocalipse nos diz que, pois foste digno e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Imagina se uma única língua faz esse barulho todo, né? Imagina como vai ser naquele dia que estaremos reunidos com os nossos irmãos de todo mundo. Vai ser precioso, vai ser uma coisa grandiosa poder presenciar isso. E o que mais nos empolga e que nos motiva a participar da obra do Senhor é saber que aquilo que Jesus disse para Pedro, Ele está fazendo. Ele disse para Pedro: olha, Pedro, teu nome é Pedro, né? E eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Deus está fazendo a sua obra, Deus está formando a sua igreja, Deus está edificando a sua igreja nos mais diferentes lugares. E nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Verdadeiramente Deus é bom. E que pena que muitos de nós, apesar de saber disso, de conhecer essa verdade, muitas vezes nós ainda somos ingratos. Nós não reconhecemos o amor de Deus. Quero compartilhar hoje com vocês algo que eu tenho pensado, que Deus tem me feito ver na sua palavra e comparar essa experiência, essa simbologia que Ele usa na sua palavra. Quero falar hoje sobre um só rebanho e um único pastor. Um só rebanho e um único pastor. Quando eu falo sobre um só rebanho, eu gostaria que você já te preparar a sua mente, seu coração, para você tirar do seu coração, da sua mente, talvez a figura que você tem de rebanho, pensando na igreja, tá bom? Quando eu estou falando aqui, eu vou falar de rebanho, não estou falando sobre igreja, sobre membros. E quando eu falar sobre pastor aqui, não estou falando sobre pastor Gilson, pastor Tomé e muito menos qualquer um outro pastor. Então eu gostaria de que a gente pensasse e entendesse um pouquinho de maneira literal o que é ser um pastor e de maneira literal o que é ser uma ovelha. Pastorear ovelhas é uma das profissões mais antigas do mundo. Em Gênesis 4:2 a gente tem algo que fala um pouquinho sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, versículo 2. Diz lá que Eva voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Então, veja que no início da criação ali, quando Deus cria o jardim do Éden, coloca Adão e Eva, eles têm os primeiros filhos, então os dois, um se torna agricultor e o outro pastor de ovelhas. Então, a gente vê que é uma profissão, vamos dizer assim, muito antiga. Jó capítulo 1, versículo 3. Estou falando agora, pensando nesse instante, sobre a figura do pastor, da questão de pastorear. Jó, capítulo 1, versículo 3. E diz assim: e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Estamos falando de Jó. E diz aqui que ele possuía 7.000 ovelhas. Então, pensando nesse número de ovelhas e pelas quantidades dos outros animais, que vai falar sobre camelos, parelhas de boi e jumento, pensando nisso, nós vemos aqui que ovelha é o que ele tinha em maior quantidade. Significa que ele tinha muitos pastores. Né? Que ele tinha muitos pastores. Aqui está apenas dois dos inúmeros pastores descritos na Bíblia. O que dizer de Davi?
Moisés, que pastoreou as ovelhas do seu sogro Jetro, e tantos outros que ocupavam essa função tão nobre. Um dos pastores que a gente muito conhece é Davi, né? Escreveu inúmeros salmos falando da sua intimidade com Deus e de forma prática também aplicando aquilo que Deus fazia na sua vida através do seu exemplo de pastor. Obrigado, Sal. Então a gente vê muitas vezes essa figura do pastor. Os pastores também cuidavam de cabras. Elas podiam ser pretas ou marrons. Enquanto escalavam encostas rochosas e pastavam, elas muitas vezes feriam suas orelhas compridas em arbustos e espinhos. Então, aqui está falando das cabras, né? Monteses, aquelas cabras que gostavam de ficar nos penhascos. Elas também, de uma certa forma, eram pastoreadas. Um dos constantes desafios do pastor era ensinar as ovelhas e as cabras a lhe obedecer. Mas os bons pastores eram pacientes e cuidavam com carinho dos animais de seu rebanho, até mesmo lhe dando nomes que os animais reconheciam. Vi no Facebook um tempo atrás um exemplo bem prático disso aqui. Era um pasto e tinha muitas ovelhas. Então alguém chegou e falou assim, chama ela, grita as ovelhas lá. O cara foi, assoviou, fez barulho, gritou, chamou e nada, né? Não teve movimento nenhum. Ele falou, dá licença, vem aqui, fica aqui do lado. Ele foi lá na frente da porta, onde estavam as ovelhas, e ele começou a assoviar, e elas começaram a formar a fila e vir em direção onde ele estava. Então era uma questão de obediência e de conhecimento também entre pastor e ovelha. Então o pastor ele ocupava uma função muito importante, que era cuidar das ovelhas. A gente vê a figura do pastor também com cajado. Muitas vezes o cajado ajudava o pastor a levantar as ovelhas fracas, as ovelhas caídas. Quando algumas das ovelhas caíam em algum penhasco, que ele não tinha acesso, então com o cajado ele conseguia puxar ela. Era um meio então de dar um socorro, de dar uma ajuda para a sua ovelha. Bom, até aqui está entendido um pouco sobre pastor, né? Entendeu qual era a função de um pastor? Cuidar do rebanho, né? Proteger. Davi fala sobre isso, que ele lutava com o urso, ele enfrentava lobos para proteger o seu rebanho, porque era a vida dele para proteger as suas ovelhas, ele como pastor. E a ovelha? Alguém aqui cria ovelha? Alguém aqui tem criação de ovelha? Ninguém, né? Mas eu acho que você poderia falar pelo menos uma característica do que você conhece e sabe sobre ovelha. Alguém quer falar alguma característica da ovelha? Alguém gostaria de citar sobre a ovelha? Qualquer característica dela? Fala alto para mim ouvir. Hã? Não ouvi. Ah, lã. Eu estava pensando outra coisa. Lã. Uma característica da ovelha ela tem? Lã. Mais alguém? Ela se afoga fácil, não sabe nadar, né? Mais alguém? Ela não tem direção, né? Então ela... Para onde que ela... Mais alguém gostaria de citar um outro exemplo? Hã? Ela não tem direção. Está imitando a Dani. Mais alguém? É um animal dócil, né? Manso. Come qualquer coisa? Vou acreditar, eu não... Até, tipo, pode ser, mas... O que eu sei é que ela come grama, né? Pasto, mas...
dá a acostumar com aquilo. Então é isso, né? Então, dentre todas as características que vocês disseram, eu esperava ouvir algo sobre elas e eu não ouvi, mas que alguém falou que aproximou um pouco. O Saulo falou que ela é dócil, né? E uma das principais características da ovelha é a sua fragilidade. É um animal frágil. Então, se você, por exemplo, um cachorro, quando um cachorro é atacado, ele sabe se defender, não é isso? Bom, pelo menos o pitbull sabe, né? Então, todos os animais, quando ele tem uma ameaça, alguma presa se aproxima, ele tem uma reação, ele sabe defender, mas, por incrível que pareça, a ovelha não, né? Então, por isso que o pastor, ele tinha o seu rebanho, tinha um aprisco, e o pastor praticamente ele passava a noite inteira deitado na porta do aprisco, porque à noite era a hora que os lobos atacavam as ovelhas, e as ovelhas muito frágeis. Então o pastor praticamente ele dormia, passava as noites na porta do aprisco, para proteger as ovelhas. Então a ovelha é um animal muito frágil, ela depende de cuidados. Dani falou, ela não tem direção. Então quem conduz a ovelha? O pastor, né? A ovelha é indefesa. Deus criou todos os animais com uma defesa especial. Cachorro, bode, cabra. O bode é terrível, né? Outro dia eu vi o cara enfrentando um bode de capacete para dar testada. Imagina a cena, não vou nem falar, né? Elas não têm habilidades de luta, a ovelha. Então, mas por que eu estou falando literalmente sobre o pastor do Velho Testamento, dos tempos antigos e da ovelha? Porque na Bíblia, quando a gente fala sobre pastor e ovelha, isso nos remete a pensar e trazer para as nossas vidas a figura de algo muito importante para a igreja. Então, essas figuras representam o sentido real de nos ensinar que essas ovelhas, agora eu estou falando que essas ovelhas somos nós, alguns falam nós, né? Essas ovelhas somos nós. Então, se eu penso que essa ovelha sou eu, somos nós, quem será então o pastor das nossas vidas? Quem será o nosso pastor por excelência? Jesus, não é isso? Quando penso em Gilson como ovelha e pastor por excelência, estou pensando que o nosso pastor ninguém mais é do que o Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta para a gente pensar. Podemos dizer que existe ovelha sem pastor? Sim ou não? Não, o garotinho diz, muito convicto que não. Mas alguém quer? O outro ali contradisse, né? Sim. Existem ovelhas sem pastor. Alguém mais? Os líderes de célula aí, ó, gente. Cosme ali agora falou com convicção, ó. Existe sim. Olha o que Jesus falou em Mateus 6,39. Mateus 6,39. Talvez essa seja uma resposta para essa pergunta. Mateus 6,39. Já está esperto ali, colocou aqui já. Não? Quase, né? Mateus 6,39. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Oi? Eu errei a referência? Mateus 9, 36. É que eu troquei, viu? O 6 é o 9, eu coloquei ele de cabeça para baixo.
Mateus 9, perdão. Mas tem ali a esposa. Ó. Gente, quem está solteiro casa, que é uma bênção. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Agora imagina a cena, Jesus olhando para a multidão, se compadecendo dela, porque elas estavam, igual a Dani disse ali, sem direção, sem rumo, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Vou ler o Salmo 23 para você, da ovelha sem pastor. Já ouviu esse Salmo? Salmo 23, a gente conhece o nosso Salmo, não é isso? O nosso Salmo, mas eu quero ler para você Salmo 23. Você não vai achar esse Salmo na Bíblia? Tá bom? Eu ouvi um colega nosso, lá onde a gente estava estudando, compartilhou, achei interessante. Depois eu fui pensar e eu fui tentando reproduzir o que ele disse. O Salmo 23 da ovelha sem pastor. Essa ovelha vai dizer assim: o Senhor não é o meu pastor, por isso tudo me faltará. Ele não me faz deitar em pastos verdes e não me guia às águas tranquilas. Eu não tenho refrigério na minha alma e não sou guiado pelas veredas da justiça, pelo amor do nome dele. Eu sempre ando pelo vale da sombra da morte e sinto muito medo, porque ele não está comigo. A sua vara e o seu cajado não me traz o consolo. Certamente que a bondade e a misericórdia se afastarão de mim por todos os dias da minha vida, e viverei longe da casa do Senhor para todo sempre. É triste pensar nisso, né? Essa é a descrição de um salmo de uma ovelha sem pastor, de alguém que reconhece que não tem Deus como pastor da sua vida e que ele não é uma ovelha do Senhor. Então, pensando nisso, imagina uma pessoa nessa situação. Quero ler com vocês um texto agora que vai falar para a gente um pouquinho sobre isso, João capítulo 10. João capítulo 10, é um texto bem conhecido. Quero ler apenas três versículos. Agora eu espero que esteja certo, né? Versículo 11. João 10, versículo 11. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por quem? Então Jesus está dizendo que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente ele diz isso, que ele dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus está dizendo aqui que ele é o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Quando eu comecei falando aqui, eu disse que Jesus é bom. E se a gente fosse relatar, certamente, se vocês fossem relatar algo a respeito disso, falaria muita coisa do que Deus fez na vida de vocês. Me lembro que um tempo atrás, a gente, lá na escola onde a gente estava fazendo treinamento, eu subi numa caixa, coloquei a escada e subi numa caixa d'água para furar, para passar um cano para o outro lado. Então, quando eu, na altura mais ou menos de uns 3,5 metros, 4 metros, eu estava furando e eu estava com uma marreta de 2 quilos, cabo de ferro, furando. E eu estava com a talhadeira, né? Caiu, ela escapuliu, caiu lá embaixo. Então,
eu peguei a marreta, deixei em cima da escada e desci para pegar a talhadeira. E nesse intervalo, enquanto eu estava lá pegando a talhadeira, alguém me chamou para fazer um outro serviço. Gilson, me ajuda a fazer isso. Eu deixei o que eu estava fazendo, fui ajudar e tal. E depois de um tempo eu voltei para continuar o trabalho. Então, quando eu voltei, que eu peguei a talhadeira, eu puxei a escada para o outro lado. Eu esqueci que a marreta estava lá em cima da escada. Imagina a cena. Então, quando eu baixei, eu vi só... Pegou bem na cabeça. Então, na hora eu dei uma sacudida e o que eu pensei foi, Deus, não deixa eu desmaiar aqui, se eu tiver que desmaiar, né? Eu apoiei na parede e a hora que eu passei a mão assim, eu vi que já estava sangrando bastante um lado. E eu olhei e falei, cara, eu nunca vi sangue em mim desse jeito assim. Só que eu estava meio tonto de fato, então eu fui caminhando para o lado da oficina, que eu sabia que tinha gente, né? Eu falei, bom, se desmaiar está lá perto, alguém vai ver, né? Mas aí quando eu cheguei lá perto para entrar, alguns já viram e falaram, rapaz, o que foi que aconteceu? Aí eu fui explicar. Levei 4 pontos, né? Não deu nem para passar lá, porque ela passa com 7 pontos, né? Então, na matéria que eu estou falando. Eu tirei 4 pontos e estava meio que tonto ainda, e eu fui procurar, a Mônica estava trabalhando em algum outro lugar, e eu fui procurar o cartãozinho do SUS para ir lá no postinho, para um dos líderes me levar. E eu falei para ela, fui ligar para ela, falei, Mônica, onde que está o cartão do SUS? Não falei nada para ela, né? E ela disse assim, para que você quer o cartão do SUS? Falei para mim ir no posto. Aí ela, o que aconteceu? Eu falei, a marreta caiu na minha cabeça. Aí, tipo, ela já, eu vou aí e tal. Aí né, e aí depois, enfim, mas depois daquilo tudo lá, pensando e refletindo sobre essas coisas, na hora o que eu senti com impacto e lembrando do cuidado de Deus, foi que Deus falando assim, rapaz, acorda. Tem que dar uma, né? Acorda e lembra que eu estou cuidando de você. Pensa em mim um pouco, lembra de mim que eu estou cuidando de você. Porque eu sou o bom pastor e eu cuido. Então aquilo fez me acordar um pouquinho para ver que, embora algumas coisas que a gente passasse, talvez internas, a gente tinha que lembrar que Deus que estava cuidando da gente. Irmãos, não adianta a gente viver uma vida reclamando, murmurando, talvez excomungando até Deus de que ele não fez isso. Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro, o tempo todo, né? Deus é bom, Deus sempre foi bom. Deus não muda. Apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, Deus cuida porque Ele é bom. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Então essas coisas são preocupações nossas, mas Deus é bom. Deus cuida. Deus dá aquilo que nós precisamos, até mais do que nós necessitamos, vamos dizer assim. Então nós precisamos sempre lembrar do cuidado de Deus e lembrar que Deus é bom. Jesus cita uma passagem lá em Zacarias 13:7, dizendo que algo assim, ferirei o pastor das ovelhas, para que elas fiquem mais expostas, né? Vamos dizer assim. Irmãos, é interessante pensar que todo o ministério de Jesus, em todo o ministério, Jesus foi perseguido e as pessoas tinham uma morte, uma sede de vê-lo morto. Como foi profetizado, a gente sabe que a intenção era essa, ferir o pastor, porque daí as ovelhas ficavam expostas. Uma ovelha sem pastor, ela está desprotegida, ela está descuidada, ela está livre para quem quiser fazer dela o que bem entender. Então Jesus cita essa passagem
que Zacarias profetizou. Porque uma ovelha sem pastor, ela está sujeita a todo tipo de fracasso. Então, Jesus, no versículo 14 de João 10, ele vai dizer que ele nos conhece. Olha, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que profundo isso, né? Jesus nos conhece e nós precisamos conhecê-lo. Quando Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas. E mais na frente, se você for ler esse texto, ele vai dizer que, assim, olha, eu tenho elas nas minhas mãos, porque o Pai me deu, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Porque Jesus está dizendo assim, olha, todo o cuidado, todo o meu cuidado, todo o meu esforço é para protegê-las. Eu as tenho em minhas mãos porque eu dou a minha vida por elas. Ele fez isso? Ele fez o que ele prometeu, não fez? Ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João escreve isso, ele dizendo, e não é de se admirar que ele de fato deu a sua vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas, Jesus disse que elas me conhecem. Elas me conhecem. Então nós, como ovelhas, nós precisamos conhecer quem é o nosso pastor. Não é qualquer um que chegar e com conversinha fiada e talvez nos desviar do foco, não. Jesus disse assim que o pastor, ele entra pela porta da frente, pela porta das ovelhas. Ele vai dizer assim, ó, quem passa por outro lugar é salteador ou é ladrão. Não é um pastor verdadeiro. E Jesus, de verdade, ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele nos conhece profundo. Ele sabe. Agora imagina que Jesus nos conhece a tal ponto que nós não podemos esconder nada. Ainda que em nossa casa, nos lugares onde passamos, talvez nós podemos esconder alguma coisa. Mas lembre-se, Deus, Jesus Cristo, Ele nos conhece profundo. Que interessante como essa questão de ser irmão em Cristo facilita muitas coisas, né? Você chega num tal lugar, visita uma igreja, você fala que é um cristão, você cita para ele, eu sou de tal lugar, sou um cristão, as pessoas já nos abraçam. Irmãos, mas muitas vezes isso é perigoso. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que entram no nosso meio fingindo ser alguém que de verdade não é. E a gente abraça, a gente cuida bem, a gente ama, a gente trata bem. Quando a gente vira as costas, aí a pessoa já roubou nossa casa, a pessoa já nos deu um golpe, a pessoa já foi embora. E aí? Né? A gente precisa tomar alguns cuidados, mas Jesus nos conhece e nós precisamos conhecer Jesus, conhecer de verdade. Jesus sabe dos nossos pecados mais ocultos. É interessante pensar em algo a respeito disso, que, por exemplo, se eu quero fazer algo para satisfazer a minha carne, o meu desejo, a minha vontade, se eu quero fazer isso, eu não faço isso na frente das pessoas. Sabe por quê? Porque vai manchar a minha reputação. As pessoas vão ver, vai dizer, nossa, mas aquele cara fez isso e a gente vai passar uma vergonha, não é isso? Agora, é interessante que, por que quando a gente está sozinho, a gente não olha para Deus dessa mesma forma? Porque quando a gente está sozinho, vem esse desejo, essa vontade de satisfazer a nossa carne, a nossa natureza, a gente não olha para Deus dessa forma, como aquele que está nos vendo, como aquele que está se envergonhando, talvez, daquele nosso ato. Por que isso, irmãos? É triste pensar nessas coisas, porque nós temos vergonha de cometer na frente das pessoas, mas oculto a gente não tem, a gente ignora Deus, né? A gente ignora de fato Deus. Deus é bonzinho, Deus perdoa, Deus é amor, Deus é bom, Deus perdoa, Deus é amor. Ele nunca deixou de ser isso. Mas Deus também, Ele é justiça. Ele é justiça. E nós precisamos pensar que quando Deus exerce a sua justiça, e nós só
nós, cá para nós, você entende o que eu estou falando. A gente só não é eliminado, dissipado de vez por causa de quem? De Cristo. Sabe quando Deus olha para Gilson e vê todos os seus atos pecaminosos, toda a sua vida, talvez impura, tudo aquilo que não agrada o seu ser, a sua pessoa, sabe, de repente, quem ele imagina aqui que ele olha para mim? E por que ele não exerce a sua justiça? Porque ele olha na minha frente e vê Jesus Cristo. Porque a sua justiça foi feita através de Jesus. Ou seja, aquilo que nós merecíamos, aquilo que nós iríamos receber, caiu sobre Ele. Por isso nós fomos justificados. Mas Paulo vai dizer assim, isso me dá a liberdade de continuar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso me dá o direito de continuar pecando? Não. Claro que não. Né? Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos a vitória. Por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Talvez muitas vezes nós desviamos um pouquinho. E é bem importante dizer isso, que Jesus nos ama tanto, seu amor por nós foi tão grande que nos custou a própria vida. O que ele falou, ele cumpriu. Em Lucas 15:4 diz assim, que ele também amou a todos. Ele diz, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Que interessante isso, né? Mas se a gente for pensar, para a gente não faz sentido. Porque se a ovelha sem pastor ela está exposta, imagina um pastor que tem 100 ovelhas, ele sabe que se ele não cuidar, se ele sair, elas vão ficar expostas, elas vão estão sujeitas a serem atacadas ou roubadas por um salteador. Imagina que quando uma se perde, esse pastor deixa aquelas 99 e vai atrás da uma que se perdeu. Para a gente não faz sentido, né? Pensar nisso. Mas eu queria dizer para você que Deus se importa com cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. E quando em Apocalipse, aquele versículo que eu citei fala sobre isso, foi completo, irmãos. A verdade é essa, que foi completo. Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Queria dizer para você que, voltando à pergunta que eu fiz a respeito da ovelha sem pastor, existe sim, no nosso meio, né? Muitas ovelhas por aí dispersas, que não tem um pastor, que não tem alguém que cuide, que precisa encontrar o pastor de verdade, o Senhor Jesus Cristo. Salmo 100. Você está com pressa para ir embora hoje? Seja sincero, está com pressa? Não ou está? Ó, Deus sabe seu coração, hein? Salmo 100. Até a meia-noite a gente termina, pode ficar tranquilo. Salmo 100. Diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem nas suas portas com cânticos alegres. Eu posso ver tudo isso aqui hoje, quando eu cheguei aqui. Quando vocês verdadeiramente estão prestando culto ao Senhor com alegria, entraram na sua presença com cânticos alegres. Agora veja que
aqui diz, o salmista diz, entrem na sua presença, não é isso? Versículo 3, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, e o quê? Rebanho do seu pastoreio. Agora tem uma coisa bem interessante nisso aqui. Se o salmista nos convida a entrar na presença dele com cânticos alegres, reconhecer que ele é bom, que nós somos ovelhas do seu pasto e rebanho do seu pastoreio, queria te dizer uma coisa, sabe quando é que uma ovelha no Velho Testamento entrava no templo? Quando que era que ela entrava? Sabe para quê? Sacrifício. Quando Jesus diz assim, entra pelas minhas portas com cânticos alegres, reconheça que o Senhor é bom, que nós somos ovelhas do seu pasto, rebanhos do seu pastoreio. Entre outras palavras, o salmista está dizendo assim, cara, entra lá, louve ao Senhor, mas eu vou dizer uma coisa, é preciso sacrifício para isso. Porque a ovelha, ela entrava no templo para servir de sacrifício. Ela já ia para lá sabendo, né, que não voltaria e seria morta. Agora, muitas vezes, nós viemos aqui para o culto, nós vamos para o culto hoje, pensando que nós vamos entrar, vamos cantar, mas muito antes de chegar aqui, a gente não sacrificou nada, coisa nenhuma. Porque a ovelha, quando entra no templo, é sinal de sacrifício. Nós, quando entramos na presença do Senhor, significa que nós precisamos sacrificar as nossas vidas também. Significa que nós precisamos, talvez, deixar aquilo que nos impede, talvez aquilo que nos atrapalha, talvez aquilo que nos prende de adorar o Senhor, talvez aquilo que tem martelado o meu coração, talvez uma briga que eu deixei lá fora, sair de casa ruim com os meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai, com meu amigo, aí lá fora está tudo errado, mas quando eu entro aqui, aí eu vou prestar o culto ao Senhor com alegria. Não vai? Não vai? Para entrar no templo, para entrar no santuário do Senhor, para prestar culto ao Senhor com alegria, você precisa sacrificar a sua vida muito antes de fazer isso. A pergunta é, quem está disposto a sacrificar seus desejos, suas paixões, suas vontades? Alguém disse, a gente contando do nosso estágio, que a gente entrou numa canoa, subiu 10 horas e meia numa canoa para ir para uma aldeia fazer um estágio. Alguém disse, coitado, misericórdia. Eu falei, coitado não, irmão. Tem missionário que trabalha lá há 30 anos e ele faz isso sempre. Eu fui uma vez, eu sou coitado. E outra coisa, a satisfação que Deus me deu de estar ali e de subir aquelas horas foi tão prazerosa que eu nem vi a hora passar. Tem muita gente querendo colocar coisas na nossa frente para nos impedir de enxergar verdadeiramente quem é Deus. E nós precisamos tirar isso tudo que nos atrapalha, nós precisamos renunciar, nós precisamos sacrificar, porque uma vida de sacrifício agrada a Deus. Coração, mente, razão, intelecto, tudo isso é uma maneira de entrar no templo do Senhor e prestar a Ele um culto com alegria, com cânticos alegres, na sua presença reconhecer que Ele é bom, que nós somos ovelhas do seu pasto, rebanhos do seu pastoreio. Mas sabe, por que nós não renunciamos muitas vezes? Porque nós, de verdade, eu falo isso de mim, tá? Porque é gostoso talvez ficar em casa, é gostoso talvez deitar na minha cama, ligar a Netflix, é prazeroso fazer isso. Não estou dizendo que é pecado não, tá bom? Me entenda. Mas muitas vezes a gente coloca isso em prioridade, ao invés de fazer o que Deus quer de nós. E muitas vezes, sabe, nós deixamos de ser ovelhas para sermos bodes. Porque nós não queremos compromisso,
nós não queremos responsabilidade. Nós, nos Estados Unidos, a maioria daqueles que trabalham lá é trabalho, 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 mais trabalho. O americano, quanto mais ganha, mais ele quer. Estou falando isso porque a gente já ouviu de colegas nossos. E nós? Irmão, será que Deus não nos tem dado o suficiente? Nós precisamos reconhecer que Ele é Deus, que nós somos ovelhas do seu pasto, rebanho do seu pastoreio. Queria te convidar, nesse momento, a se colocar de pé, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho de verdade, quem somos nós? Realmente, Jesus tem sido a minha prioridade? Talvez você já tenha andado a sua vida como aquela ovelha que saiu do rebanho, se extraviou. Eu queria te dizer uma coisa nessa noite. Se você está nesse caminho, sem direção, se você chegou aqui nessa noite, saiba que o bom pastor está aqui nessa noite. Ele marcou essa noite aqui com você para te encontrar. Ele deixou as 99, deixou o seu aprisco, caminhou até aqui nessa noite para te encontrar. Talvez você esteja dizendo, tá, mas eu não desviei, eu não cometi nenhum mal, mas tem dívida com alguém ainda em relação a coisas pessoais que eu preciso tratar de irmão. Saiba que Jesus está aqui nessa noite porque Ele quer trabalhar também nessa área da sua vida. Espero que essa seja uma noite de reconciliação. Espero que tudo aquilo que estava perdido, quebrado, que Jesus Cristo nessa noite Ele se aproxime, restaure, trabalhe, pegue essa ovelha que talvez se desviou um pouquinho e encontre com ela. Se você porventura nessa noite deseja fazer isso, queria te desafiar de verdade a vir aqui à frente, sair do seu lugar talvez com um amigo, com alguém da igreja que você conhece, um colega, porque a gente quer orar por você, como igreja. O bom pastor está aqui, Jesus Cristo está aqui. Não é minhas palavras, não são os meus argumentos, mas é o seu amor. Eu acredito que esse amor de Jesus pode fazer isso no seu coração, pode te trazer daí, do seu lugar, e te trazer aqui para a gente orar. Tem alguém que gostaria de fazer isso nessa noite? Alguém gostaria de dizer, olha, eu me desviei dos caminhos, e eu quero acertar a minha vida, eu quero fazer parte desse rebanho, e ter Jesus como meu bom pastor. Tem alguém nessa noite? Você pode dar um sinal, ou pode vir aqui que nós vamos orar por você. É uma oportunidade que você está tendo, e Deus quer trabalhar na sua vida, e quer ser o seu bom pastor. Tem alguém nessa noite que talvez tenha um empecilho, algo que está atrapalhando a sua vida, algo que precisa restaurar, talvez uma comunhão com Deus quebrada. Deus também deseja fazer isso nessa noite. O bom mestre, o bom pastor está aqui. Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer restaurar. Tem alguém que gostaria de fazer isso também? Pode vir aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos pedir ao Senhor que cuide de você, que trate essa área da sua vida. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui para que a sua comunhão com Deus seja restaurada, para que haja transformação no seu coração, na sua vida? Você sabe mais do que ninguém do que você realmente precisa.
E se você realmente quer que Jesus faça isso, esta é a oportunidade. Não tenha vergonha não. Vergonha Jesus passou. Na humilhação, Jesus sofreu para que você estivesse aqui. Tem mais alguém que nessa noite gostaria de vir aqui? Queremos orar por você como igreja. Queremos ajudá-los. Deus deseja fazer isso. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o sacrifício não foi nosso, a entrega não foi nossa. Ó Deus, a vida dada não foi nossa, mas foi do Senhor. Senhor, nós estamos aqui hoje porque o Senhor comprou cada vida aqui por um alto preço. Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor possa trabalhar em cada coração, restaurar vidas, ó Deus, para que haja transformação sincera, verdadeira e genuína, Pai. Senhor, nós queremos pegar tudo o que foi feito nessa noite aqui, ó Deus, os louvores cantados, cada gesto aqui, ó Senhor, feito, nós queremos pegar tudo isso, Senhor, nos prostrar diante de Ti e entregar ao Senhor como glória ao Teu nome, Pai. A Tua palavra foi pregada, os desafios foi por causa do Teu nome, Senhor. Obrigado por essas vidas aqui. Eles desejam, ó Pai, um trabalhar novo no seu coração, na sua vida. E nós pedimos isso, que o Senhor faça isso através do Teu Espírito Santo. Que eles sejam crentes, ó Deus, que amam o Senhor acima de todas as coisas. E que as suas vidas sejam inteiramente consagradas ao Senhor. Ó Deus, nós queremos, como igreja, declarar derrota do inferno e vitória do Senhor através do Teu nome, Pai. Continue fazendo isso, Senhor, porque a Tua igreja está sendo edificada. E o Senhor mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós queremos caminhar rumo a isso. A Ti, Pai, seja o louvor, a honra, a glória e toda a adoração. Porque Teu é o poder, o reino, a glória, pelos séculos dos séculos, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Pode sentar. Eu pedi o Marcos para cantar essa música, para a gente continuar pensando sobre isso, sobre o que Cristo fez por nós e o que Ele deseja continuar fazendo. Que Deus nos abençoe.
sei que muitos vão vir aqui na frente, Senhor, mas semente plantada. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Cada dia em nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor. Para vencer, meu Deus, a timidez, Senhor, o medo, a gente ser chamado para frente, Senhor.
Abençoa, Senhor, cada um que aqui está. Abençoa, Pai, essa semana.